A sucessão de ataques violentos na cidade tornou o carioca refém do medo, seja ele justificado ou não. Um simples acidente que engarrafou a linha vermelha levou ontem pânico a motoristas que tentaram fugir pela contramão. Um colégio na zona sul do Rio não teve aula hoje por causa de telefonemas anônimos. Outra escola suspendeu um passeio de alunos até a Fiocruz em razão da insegurança na Avenida Brasil. Francisco Ramos de Farias é psicanalista e também professor da UF e das Faculdades Integradas Maria Tereza. Ele está aqui conosco. Eu queria, Francisco, que você tentasse explicar para a gente o seguinte. O carioca está vivendo isso que eu acabei de dizer, que é um medo, às vezes, de nada, né? É um medo de uma coisa que não vai acontecer, mas ele pensa que vai acontecer. Por quê? Porque ele já leu, já soube de pessoas que viveram situações parecidas com aquela. Quer dizer, então, se ele pagar para ver, pode ser que seja verdade e ele sofra alguma violência. Se ele não pagar para ver, ele fica, como algumas pessoas ficam, com medo do nada. Como é que se resolve isso? Veja, eu acho que tem um ponto aí que você não tocou, Vera, que eu acho que já nos colocaram num grau de ambiguidade. Vera, não, desculpe, Lúcia. É que eu, frente para a Vera. Já nos colocaram num grau de ambiguidade tamanho que hoje o poder de discernimento que a gente tem é mínimo. Basta a informação que não se tem a menor condição de ir atrás, saber se ela é verdadeira ou falsa, simplesmente se atende à informação desde que ela apareça, de onde aparecer. Isso não é uma coisa preventiva? Quer dizer, vamos ficar com o caso da linha vermelha. As pessoas viram um certo engarrafamento, fugiram desse engarrafamento, deduzindo que seria um tiroteio. Em função de quê? De estarem vendo todo dia ter tiroteio, talvez até passem por ali, né, em outras ocasiões. Isso não é uma medida preventiva? Quer dizer, no caso da violência, você acha que é possível pagar para ver? Quer dizer, a pessoa continuar seguindo com o seu carro para chegar perto e saber se é um tiro ou não? Pelo contrário, eu acho que essa reação é saudável. Saudável, né? Saudável. Eu não diria que a gente está vivendo uma situação de termos um monte de paranoicos no Rio de Janeiro. Pelo contrário, pessoas que dão conta do risco que correm a botar os pés fora de casa. Eu acho esse medo é saudabilíssimo, acho até que é um sinal de alerta que se vive no momento que a gente não tem alternativa. Eu acho a alternativa é faça o que for possível. Então, tem uma batida, viu o carro amontoado, a alternativa que você tem é dar ré, é compreensível, quer dizer, não tem nada de absurdo aí, pelo contrário, é uma medida saudável, A questão do colégio é a mesma coisa, né? Sim, mas o colégio... Uma faculdade que abriu, que insistiu em se manter aberta, foi metralhada. A outra, então, fecha que foi imprudência, por qualquer telefonema, não é isso? Sim, mas eu acho que, vi essa matéria do dono do Andros, do diretor, achei algo louvável, ele preservando a integridade das pessoas, dos alunos. Agora, eu acho que tem que fechar mesmo. Você não pode até você falou no dono do Andros, Edgar Flecha Ribeiro, diretor do Colégio Andros, e eu queria trazer a nossa frase de hoje. A gente escolheu exatamente uma frase que vem do Edgar Flecha Ribeiro. Ele diz assim: eu não posso arriscar a vida dos mais de 1000 alunos do colégio. Obedeço a quem tem poder. É triste, né, ouvir isso? Sim, mas é realidade. Verdade, né? A gente sabe que a gente está diante de mecanismos bastantemente poderosos e eficazes. Eles têm uma eficácia. Agora, eu acredito que hoje ainda, além do que eles têm, contrabando de armas, formação de exércitos paralelos, que eles fazem isso, ainda contam com a mídia. Infelizmente, ainda dispõe de telefone, cartazes, e ainda conta com esse auxílio. Essa questão da mídia hoje foi levantada por um auxiliar do garotinho, eu estava ouvindo rádio, que ele estava colocando exatamente essa questão, né? Falando que depois daqueles ataques do ano passado, começou a se instituir um novo tipo de ação dos bandidos, que é a demonstração de poder. Sim. Que eles estão fazendo isso para a mídia mostrar. Então, o que ele estava sugerindo era que houvesse uma espécie de pacto da própria mídia e não divulgar esse tipo de coisa que está acontecendo, justamente para não... para não atender os interesses dos traficantes, que seria justamente esse de amedrontar a sociedade e mostrar que tem poder, isso que você está falando. Olha, eu não sei se... Você acha desse pacto eu aí? acho que não. Acho que os traficantes não têm essa preocupação. Que a mídia dá notoriedade a alguns dá. Eu me lembro no dia da transferência do Fernandinho, aparecia flash e mais flash durante o dia, da televisão mostrando, dando notoriedade a Fernandinho Beiramar. Mas eu acredito que os bandidos não estão preocupados com essa possibilidade, porque eles têm uma crença muito sustentável
de que eles impõem terror. Eu me lembro aquele dia que eu estava no Rio Sul, quando acharam aquela cabeça, foi um desespero. Todo mundo desesperado, aí se entendia alguém, mães largando crianças no saguão do Rio Sul, e a gente ficava, por acaso eu estava lá naquele dia. Quer dizer, eles sabem que eles, não é a mídia, não, eu acho que a mídia é um caminho, mas seria muito simples a gente dizer que, tirando a mídia, acabaria pelo contrário. Eles impõem terror, eles têm métodos próprios, desenvolvidos por eles, de impor terror. Tem uma relação... Desculpe, né? Claro. Era só em relação à polícia, que eu acho que a gente está falando pouco, que foi, na verdade, o que causou o tiroteio nessa faculdade, que foi o fato da polícia ter sequestrado 4 jovens e ter matado 2. Executado, né? Eu acho que essa relação dos bandidos com a polícia, ela é diferente da população com os bandidos. Ah, sem dúvida. E isso é que eu acho que, na verdade, o secretário de Segurança, o Garotinho, eu acho que ele está começando a tocar nisso. Eu não sei o que você está achando da atitude do Garotinho, mas me parece que a primeira declaração dele foi nessa linha. Quer dizer, polícia não vai fazer mais mineira, que foi exatamente o que ocasionou esse tiroteio na Estácio. Agora, eu não sei se esse tiroteio tenha sido só essa causa. Eu acho que isso foi a causa terminal. Você vem com a série. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu acho que está havendo um tal pânico da população e que a tendência é as pessoas quererem medidas duras, como medidas... Então vamos pegar o bandido e vamos trancá-lo dentro de um cubículo e ele não vai poder sair. Medidas duras e apoiando sequestro de bandidos e assassinatos de bandidos por parte da polícia. E que eu acho que essa política é um grande perigo que a sociedade como um todo corre. Porque você, para entrar daí numa guerra civil, é um passo. Sim. Agora, porque por um detalhe muito curioso, polícia e bandido, como se diz, saem da mesma rua projetada. Tem um traço identitário ali que, na verdade, a fachada de rivalidade é uma fachada porque, no fundo, são, no popular, farinha do mesmo saco. Então, eu acredito que quem está realmente... Mas não são contrários? Doce ilusão. Sai da rua projetada o bandido, o policial 2 casas depois. Mas por quê? Tem um traço identitário, porque, na verdade, é essa, a gente sabe. Você não está falando que pobre é bandido e pobre é polícia, não, tá? Claro que não estou colocando isso. Mas a gente sabe que a origem tem algo em comum. Essa origem, de onde vem... Origem em que sentido? Origem, a escolha, a vocação. A escolha, quando quem vai ser policial? Não, a gente sabe quem são os que chegam a ser policial. Raramente... Mas aí em qualquer lugar do mundo, sim, então... Não, a gente já tem alguns lugares com polícia técnica, pessoas que têm que ter um curso superior. Aqui a gente não exige, é segundo grau, era primeiro grau, agora fizeram um concurso para a Polícia Civil que exigiu o segundo grau. E a gente sabe também, nenhum de nós é ingênuo de achar, a polícia também impõe terror. Mas você acha que simplesmente ir ao segundo grau que evita de um sujeito ser bandido? Nós pegamos agora 2 rapazes de classe média, moradores na rua Jangadeiro, que estavam assaltando residências. Eu acho, eu não sei, mas eu tô com medo de um certo equívoco. Primeiro de confundir polícia com bandido. Quer dizer, você, de certa maneira, você está dizendo que o sujeito que vai para a polícia pode ir para a polícia do mesmo jeito que entra numa quadrilha. Pois é, Francisco, eu acho que não é exatamente isso. Eu não estou confundindo, eu estou dizendo que nós não podemos deixar de fora esse aspecto desse traço identitário, que eu acho que isso sim. Agora, é óbvio que tem escolha, aí são escolhas, também não deixaria de pensar nisso. Eu não estou querendo dizer que um curso superior vai tirar alguém, vai imunizar alguém de entrar no mundo da criminalidade, do banditismo, não. Mas eu acho que uma transmissão para o ofício, sim. Mas em que exatamente consiste o que você chama de traço identitário? Que eu ainda não percebi isso. A origem social, que é a mesma. Claro. A origem social é a mesma. Mas é isso que eu perguntei para você. Quer dizer que basta ser pobre que pode ser... Não, veja. Não. Peraí, vamos por partes. A origem social é a mesma. A origem social é a mesma. O que diferencia, então, o caminho de um para o caminho de outro? Por que um vai ser bandido e o outro vai ser mocinho? Questão da escolha. Olha, isso... É questão de caráter, essa questão de educação, não é minha, essa questão tese já foi levantada nos anos 70... E não teve ressonância. Até Lombroso já teve essa tese. Essa tese é do Foucault. Não, ela é do Foucault. Não, ela é do Foucault, não é do Lombroso. Eu digo, até uma variante dela foi do Lombroso. A Lombroso é a tipologia física. O sujeito é assim. Essa tese é Foucault. Não. Sim, a tipologia física. Quem tem essa tipologia física vai ser bandido. Não, Milton, não. Ela é social. Isso é Foucault, microfísica do poder, ou vigiar e punir. Você encontra no pensamento atualizado, e eu acredito com grande
significação, que é o pensamento de Foucault. Agora, eu acho que essa origem social, ela diz alguma coisa, evidentemente, quando a gente fala de brasileiro, a gente fala de uma origem social, histórica, que a gente não pode, de um imaginário, e eu acho que essa situação que a gente vive hoje, que não é desmedida, e evidentemente vivemos em função de ocorrências, porque quem que vai pagar para ver? Porque a gente tem dados comprováveis de que quem deu um passo à frente, pagou caro. Essa faculdade que resolveu enfrentou, a consequência está aí. Quer dizer, eu acho... Mas aí a gente faz o quê? Capitula? Não, eu acho... Aí a minha questão é... Eu me questionei como professor universitário como que as instituições do ensino do Rio de Janeiro, esta semana, abriram as portas. Era para todo mundo ter tomado essa atitude do dono do Andrius e mandar cartinha para todas as crianças e pais e para ninguém, para se tomar uma posição que eu acho, ou o poder público toma uma posição e assume a segurança de imposto que a gente paga, porque a gente paga imposto, entre outras coisas, para ter segurança, porque o cidadão não tem muito mais o que fazer. A gente tem... Acho que o cidadão não faz muita coisa, não. Me Sim. parece que a sociedade, quer dizer, nós estamos sempre falando que a culpa é do governo e que o governo tem que tomar atitudes, mas eu não vejo a sociedade tomando atitudes, não em relação, inclusive, à própria segurança, não, em relação a um problema social. Sim. Entendeu? A gente é capaz de dizer, o Estado não dá conta, e que a gente sabe que não dá conta, mas não faz grande coisa. Eu não me sinto fazendo grande coisa. Para não falar nós, eu digo eu não me sinto. Eu acho que até certo ponto a gente é cúmplice de muita coisa. Eu acho que sim. Claro, a gente passivo. usa droga. Exatamente. Enquanto a sociedade usa droga no nível que usa, ela está cumpliciando com isso. Não tem dúvida. Agora, eu acho que a questão tem desdobramentos, e aí, além, a gente sabe, conta-se com a impunidade. Eu acho que se dá um telefonema, não se tem tanta preocupação de se imaginar que aquilo pode ser rastreado, que aquilo está gravado, que vai se encontrar, porque sabe que isso cai no esquecimento. Você mora num bairro, telefona de outro, de um orelhão, porque você conta com a ineficácia de alguns mecanismos que já se sabe que aquilo vai, mais ou menos, falhar em algum ponto e você está apostando nisso. Quer dizer, a exceção é se alguma coisa não falhar nesse encaminhamento. Sem contar com outros desdobramentos que a gente tem aí. Agora, eu acho, não é treinamento de polícia para ensinar a matar, porque isso nem precisa. Eles sabem muito bem. Matar, executar, isso eles têm um saber perfeito. É ensinar a ser polícia, a exercer uma função de segurança. Nisso eu acho precário. Minha convivência, o tempo que eu passei no DESIP, e eu lidava com altos escalões do DESIP, e eu sentia na pele o que era uma convivência durante o tempo que eu vivi em 2 unidades penais do Rio de Janeiro. Despreparo seria pleonasmo falar que há despreparo ali. Quer dizer, eu não teria elementos para dizer para vocês o que é que alguém que está ali, qual foi o que levou ali à escolha. Tá. Bom, então, segundo você, esse pânico é natural, né? Eu diria saudável. E saudável, né? Porque, de certa forma, ele defende o indivíduo, né? Sim. Esse medo, ele é defensivo. Né? Vai restringir a vida da gente, mas é saudável. Perfeito. Valeu, Francisco. Vamos ver para onde vai, né? Quais são os caminhos do Rio de Janeiro. A gente vai parar. Seu contato. E esquecendo. O e-mail é frfarias@uol.com.br e na UF, na Faculdade de Educação, onde atualmente eu estou fazendo serviço à comunidade. Ok. A Débora Caos, é Caos? Não, nada disso. Débora Calazans. Ela nos enviou um e-mail e ela diz que nós, cidadãos comuns, estamos vivendo atrás das grades. Ela fica impressionada quando ela olha o Fernandinho Beiramar com 20 seguranças. Ela também queria ter 20 seguranças. Aliás, acho que todos nós, né? Se todos tivessem segurança, a gente não precisava de segurança. Obrigada pelo seu e-mail. E eu quero agradecer o convite do Roberto Rossi, o artista plástico, que está me convidando para a exposição dele em São Paulo. Infelizmente, não posso ir, que a gente tem um programa aqui. Mas boa sorte, que tudo corra bem por aí. Se você também quiser se comunicar conosco, fazer como eles, é só nos enviar um e-mail. Nosso endereço é olhar2003@tvebrasil.com.br. Enquanto os cidadãos vivenciam a cultura do medo, os produtores de cultura identificam seu novo vilão, Yakov Sarkovas, que foi consultor de patrocínio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Em entrevista ao Globo, o cineasta Cacá Diegues apontou Yakov como mentor da política de patrocínios culturais do governo Lula, alvo de pesadas críticas. O Yakov está aqui conosco e eu gostaria que você
né, esclarecesse para a gente, afinal, né, o que há de verdade nisso tudo. A primeira questão, eu preciso dizer que eu jamais pensaria em tirar esse título do Zé Legoy, né? De ser o grande vilão do cinema brasileiro. Eu sou... Nem que eu viva muitas vidas, eu vou atingir esse patamar. Na verdade, quer dizer, o que aconteceu foi o que chamaria de uma bolha de mídia em função primeiro, de um mal-entendido, né? Porque o que aconteceu é que uma estatal lançou um regulamento de patrocínio na internet e, com base em algumas premissas estabelecidas nesse edital, a pretexto, né, dessa publicação, dessas regras de associação à Fome Zero, enfim, acho que foi a Eletrobras que fez isso. As tais contrapartidas. As tais contrapartidas sociais. Ocorreu uma grande celeuma em torno do financiamento, do patrocínio à cultura no Brasil. O meu papel nisso foi bastante modesto também, porque existe uma instituição chamada SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Apesar de ser chamada secretaria, tem uma função de ministério. Hierarquia de ministério, quase, né? Tem um status de ministério. E cabe a essa secretaria, por força de lei, estabelecer as normas, as diretrizes de comunicação do governo. E patrocínio é comunicação empresarial. Então, essa é a primeira questão que acho que é bastante útil de ser esclarecida para a opinião pública. Patrocínio não é política cultural, nem aqui, nem em nenhum lugar do planeta. As empresas se comunicam através de campanhas publicitárias, através de ações promocionais, ações de relações públicas e se comunicam através de patrocínios. É um fenômeno moderno na comunicação empresarial, ele tomou corpo nos últimos 15 anos e as empresas passaram a associar, usar dinheiro de comunicação para associar a sua imagem a ações de interesse público. Ações de interesse público no campo social, no campo esportivo, no campo ambiental e no campo cultural. Então, uma secretaria de governo que tem responsabilidade de organizar a comunicação do governo, e entre essa comunicação estão empresas estatais que têm linhas de patrocínio, ela tem por obrigação proceder orientações nesse sentido. Então, não há nenhuma novidade nisso. A SECOM não foi criada por esse governo, ela já existia nos governos anteriores e os patrocínios sempre passaram por lá. Acontece que, no Brasil, patrocínio, que é uma atividade empresarial, e política cultural viraram uma coisa só. E aí sim está o grande problema. E aí sim está a grande limonada que dá para fazer desse limão, né? Dessa história, desse factoide. É uma oportunidade que a opinião pública tem de entender que o que faz com que o ministro da Cultura, de repente, apareça em oposição, suposta oposição, né, com um ministro de comunicação, secretário de comunicação, é que as duas questões do Brasil se juntaram. Porque se um patrocínio é regulamentado, e como eu já disse, um patrocínio é algo que beneficia o campo esportivo, o campo social, o campo ambiental e o campo cultural, se ele acontece e você não vê ninguém do campo da educação, da saúde, do esporte, ninguém falando, só alguns personagens de um determinado campo falando, é porque tem alguma coisa errada nisso. E o que está errado não é o edital da Eletrobras, que de resto, de fato, certamente não deve ter sido bem feito, para ter esse tipo de menção como regra de patrocínio, porque regras de patrocínio não se estabelecem com tanta simplicidade. Desculpa te interromper, mas assim, uma coisa que se criticou muito nessa polêmica toda foi a questão do dirigismo cultural, né? Isso. Que estava querendo que a cultura fosse direcionada para de ter a compensação social. Que está explícito no edital da Petrobras. Mas tem uma coisa curiosa, né? Que foi que posteriormente essa discussão veio à tona, hoje, principalmente depois que houve essa reação de um outro grupo, né? Isso. Quando você vai numa empresa privada, num banco, e você consegue patrocínio, existe o dirigismo comercial. Eles pedem sempre uma contrapartida, né? Isso. Até o Chechel fez uma ótima
coluna outro dia, falando que no Jacobina, que é filme de época, a atriz entra numa loja e compra uma Sadora Zaleia. É verdade. Entendeu? Agora, quer dizer, pode para fazer dirigismo comercial, mas não pode para fazer dirigismo Então, social. Mas é uma salada de... É uma confusão. Não, assim, você não pode falar em patrocínio, falar em dirigismo e patrocínio. O patrocínio, como uma atividade empresarial, a empresa patrocina o que ela quiser. E ela estabelece as regras que ela quiser. O dinheiro é dela. É dela. Agora, acontece que no Brasil, o dinheiro na cultura não é nosso. dela. Aí que está a grande confusão. O dinheiro no patrocínio no Brasil, ele é uma transferência de recurso público para o interesse privado, através de leis de incentivo fiscal, que não tem paralelo na história do mundo. Não existe lei de incentivo fiscal com 100% de dedução fiscal em nenhum lugar do planeta. O incentivo fiscal é uma estratégia de você usar o dinheiro público para estimular o investimento privado. O Brasil, um país bastante criativo, ele conseguiu criar um incentivo fiscal que não tem dinheiro privado. É um presente. É uma mera transferência de recurso. Então, aí que se estabelece a grande confusão, porque onde é que tinha que estar esse dinheiro? Esse dinheiro tinha que estar em fundos públicos de financiamento direto. Então, você devia ter... A primeira coisa que um governo precisa ter são políticas culturais. Por que um governo precisa ter políticas culturais? Porque cultura é uma questão de interesse público. E tudo que é de interesse público precisa de política pública e precisa de investimento público direto. Onde é que está o dinheiro da saúde? Está no Ministério da Saúde. Onde é que está o dinheiro da educação? Está no Ministério da Educação. Onde é que está o dinheiro da cultura? Não está no Ministério da Cultura. Mas aí são duas coisas diferentes. Eu acho que você está sendo muito severo. Por quê? É claro que há política cultural no Brasil e que há políticas culturais em várias áreas. Né? O Ministério da Cultura já tem mais de 10 anos e eu acho que ele tem políticas culturais evidentes. O que ele não tem é um equilíbrio entre a política cultural, o desenvolvimento dessas políticas e o seu orçamento, ou os fundos. Bom, você tem toda a razão, eu acho que você tem toda a razão em relação às leis de incentivo fiscal e você ter essa transferência sem capital privado, em que você, na verdade, está transferindo Pura e isso, simplesmente. né? Nós tivemos isso no governo passado, quer dizer, Sérgio Mota, o poder de Sérgio Mota junto à cultura, com o que era possível fazer naquele ministério, e tal, você ia numa antessala e você via a Tizur Yamazaki com o artista plástico, todo mundo ali no Sérgio Mota, e tal. Então, esse desequilíbrio é fatal. Agora, desculpe, chegar e dizer a política que o Brasil pública não para o cinema? Aonde tem... está a política pública para as artes cênicas? Aonde está a política pública das falta artes visuais? implementação. Não. Aonde está a política pública? Pro Mas nós patrimônio, devemos ter uma a política política pública cultural? pro livro. Então você está citando duas, Né? do livro e do patrimônio. Do livro e do patrimônio, sem Então dúvida. eu estou perguntando onde está das artes públicas. cênicas, aonde É está... porque ela está distorcida. Não está distorcida, Ela tá não existe. Não é que não existe nenhuma. Desculpe, Eu acho não que- existe. Ah. Não existe. Não existe uma estratégia. Você não, para ficar só no campo econômico da cultura, que a cultura não é feita de economia, né? Mas existe a dimensão econômica da cultura. Não existe análise de cadeia produtiva das artes visuais, do livro. Do livro deve ter, porque a indústria do livro é desenvolvida, então ela tem. Então, aonde há indústria, você tem ainda um nível de organização. Ué, no cinema ainda não. Cinema mais industrial. O cinema não. O cinema, ele tem... Aliás, uma carta... O cineasta escreveu uma carta... Escorel, O Escorel escreveu uma carta que é um primor, né, de delicadeza, de desconstrução, né, dessa argumentação tosca que foi apresentada essa semana, para demonstrar aquilo que é o óbvio lulante, né? O cinema não é... Esse sistema, se é que pode chamar de sistema que está aí, não conduz o cinema à autossustentabilidade. Então, essa é a questão fundamental. Você não pode mais viver num sistema econômico-cultural brasileiro tão primário, né? tão primário. A gente tem que... o investimento público é fundamental. Por que o Cacá elegeu você, então, como vilão? Se é que o Cacá realmente, nominalmente, elegeu você como vilão. Se você está tão preocupado em transformar o cinema
descobrir qual é a política cultural do governo em relação ao cinema? Tem que perguntar para ele. É uma coisa antiga? Não, absolutamente. Absolutamente. A minha relação com ele a Arte Cultura, a minha empresa, ela desenvolve as estratégias de comunicação das empresas, de patrocínio das empresas. Você está dizendo que você não tem nada a ver com essa história? Quer dizer, você não formula políticas, você não está ligado... Calma, muito. Então, o que nós fazemos é desenvolver as estratégias de comunicação das empresas através da cultura, através da área social, ambiental, esportiva, mas principalmente da cultura, que é a origem da empresa. Nós trabalhamos com um conjunto de intelectuais que pensam questões ligadas a cinema, a literatura, a música, enfim, enorme. O Kaká recentemente esteve envolvido indiretamente num desses processos, que foi a formação do Petrobras Cinema, que foi um dos programas que a Cultura criou para a Petrobras. E ele fazia parte do conselho. A Arte Cultura é a sua empresa? É a minha empresa, que é especializada nisso. Então, eu não tenho nenhum problema, ao contrário, acho que não tenho problema pessoal com ninguém. O que acontece é que desde que a lei do audiovisual nasceu, eu me tornei um crítico feroz dela. Então, entendi. Aí está a origem dessa questão. A minha participação nessa questão do SECOM, como eu disse, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Porque você justamente opõe a lei da audiovisual à política cultural, é isso? Você acha que você acha a lei mal feita? Eu acho. Ou porque você acha que a cultura deveria ter um orçamento, um fundo? As duas coisas. Uma lei de incentivo fiscal que dá 125% de dedução fiscal, ela é uma lei que perverte. Ela cria uma cultura de que o privado só pode botar dinheiro em cultura quando não é dele. Aliás, a lei do audiovisual vai além. Ela estabelece uma cultura na sociedade e no meio empresarial de que só deve botar dinheiro em cultura quando não só o dinheiro não é seu, como você ainda ganha algum em cima. Isso. Mas tem hora, Iaco, que eu acho que esse que foi, na minha opinião, o grande lapso da sua entrevista. Por quê? Que foi muito boa. Eu sempre tocou no assunto essencial, que é a corrupção. Que a lei Rouanet e a lei do... Não. Olha, mas eu acho que cineasta ao lado da sua... Ao lado da sua entrevista, tem entrevista de um cineasta pernambucano dizendo que cansou de dar 30% para quem arranja para ele a lei. Deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que eu acho perigo disso? Você sabe o que é... Deixa eu só terminar. Sabe por que as estatais que estão no vórtice dessa questão? Porque as privadas hoje têm um medo que se pelam de botar dinheiro através da Rouanet e do audiovisual, porque a Receita Federal já está em cima disso, sabendo que corre dinheiro por fora. Então hoje são as estatais, me desculpe, mas é só você ver as estatísticas das duas leis, as estatais são que patrocinam a maioria dos eventos culturais. A vida inteira no Brasil foi isso. A vida inteira foram as estatais, Telebrás, não sei o quê, todo o grosso do patrocínio sempre veio das estatais. Por que essas empresas privadas não aproveitam essas delícias que o Iacov está explicitando aí? Elas pegam dinheiro público e gastam no patrocínio. Por quê? Só as estatais que fazem isso. Olha, atenção. Muito pouco. A questão, a gente está tratando de muito tem muitos assuntos coisa, mas eu acho que esse precisa ser discutido. Primeira questão, deixa eu tentar esclarecer cada um, ou pelo menos dar um palpite em cada um. Eu acho muito perigoso nessas horas, nessas conversas, satanizar a relação da cultura com o dinheiro público, porque cria uma ideia para a opinião pública de que então a solução não é pôr dinheiro público na cultura. Não, é o fundo público, como você está dizendo. Isso não é verdade. Eu já disse que a cultura é uma questão de interesse público, que merece recurso público e merece política pública, tal qual qualquer outra questão de interesse público. Porém, nós vivemos num país em que a percepção da importância da cultura, em todos os sentidos, né? Ela é muito difusa, ela é muito pequena. Então, a cultura, na verdade, não faz parte da agenda nacional. A cultura, você não vê nenhuma discussão sobre política cultural, seja qualquer coisa relacionada à cultura, por exemplo, nos períodos eleitorais, nas campanhas de televisão, que sim, mas em compensação, enorme. Só o Cacá Diegues conseguiu uma primeira página do Globo e da mídia. Eu nunca vi isso desde o começo do governo Lula. Eu achei extraordinário. Claro. E só a cultura mobiliza isso. Deixa eu só concluir, desculpe. Não é não? E deflagrou o debate. O que acontece, então? Vendo. Qual é a percepção pública? Na verdade, são as coisas consideradas de primeira ordem para a opinião pública? Educação, saúde, emprego, transporte, infelizmente, cada vez mais segurança, né, para ficar em algumas. Né?
Cultura é traço, cultura no cronograma de um marqueteiro político, em algum momento da campanha ele faz lá um jantar onde política aparece, porque aquilo ele vai estar lá do lado de um ou dois artistas e aquilo vai dar uma foto no dia seguinte, ele faz um monte de promessas genéricas a respeito de cultura. Você lê os programas de cultura dos governos, são uma vergonha, né? Qualquer um. Né, são genéricos, não tem planos, não tem estratégias, não tem formulações. Né? O mesmo do PT, né, ele traz uma série de considerações importantes, mas ele, na verdade, é uma coxa de retalhos. Mas em todos os países em todos os países eu acho que a cultura não entra na... Eu discordo de você, é da dosagem. Acho que você está pecando pela dosagem. Você dizer que cultura não faz parte, durante as eleições, nos processos eleitorais, que ela não é plataforma de campanha, cultura tornou-se plataforma de campanha nas duas últimas eleições. Mesmo antes do governo Fernando Henrique, cultura já era um elemento na plataforma de campanha. Se a gente comparar com os anos 30, os anos 50 e tal, e isso não existia, a cultura no Brasil virou plataforma de campanha. E, atualmente, na última campanha eleitoral, sem dúvida alguma, você, mesmo o marketing político, considerava a cultura, até por esses motivos que você disse. Até não, exclusivamente. Mesmo que pelo marketing político, pelos artistas, porque tem um lado da cultura, digamos, da cultura mais artística, a que você vê através não é o lado econômico da cultura, que sem dúvida a cultura é um fator de desenvolvimento econômico, que nós todos aqui concordamos. Mas tem um lado que aparece da cultura, como o artístico, que pode ser econômico ou não, né? Porque o canto lírico certamente não é tão rentável quanto a música popular brasileira. Mas também tem o lado do patrimônio, tem o lado da indústria, tem o lado do livro, tem o lado da conservação, do turismo, tem o lado da tradição, tem o lado do turismo. São os todo mais esse diversos. Lado que tudo ocupa isso virou 0,36, tudo isso custa, corresponde a 0,36% do orçamento do público orçamento, mas essa é exatamente a dimensão, a importância política da cultura. Mas me diz uma coisa, quanto a cultura mobiliza em termos de dinheiro público ou não no país? Não são 0,36% do orçamento. Obviamente que não. E a importância que ela tem para tudo, cidadania, identidade, a dimensão civilizatória, né? A capacidade de transformação econômica, a capacidade... Então, o que a cultura envolve é grandioso. O que alimentaria? Como esse fundo do qual você fala seria alimentado? Eu não falo do fundo, o que eu falo é de um princípio. O princípio é do financiamento público direto. Então, eu falo, se isso vai ser constituído num fundo, em múltiplos fundos, né? O que importa também é que não adianta ter um fundo se você não tem uma política prévia. Aí eu acho que eu discordo frontalmente. Não, eu acho que aí começava a segunda parte da coisa que não vai poder ter, que é o que é esse tal de dirigismo cultural, que isso era uma ótima discussão. Exatamente, isso é assunto para um outro olhar 2003, porque realmente televisão é tempo, né? E agora você sabe disso. E faltou perguntar um monte de coisa, mas a discussão foi ótima. Acho que valeu. E a gente com certeza vai voltar a ela. Queria agradecer outro filme. A sua presença. Até porque houve um racha, né? Isso é uma curta-metragem. Obrigada por estar aqui. Você quer deixar o seu contato? Contato. Talvez alguém já interesse naquilo que é a minha atividade profissional no site da empresa, www.articultura.com. É um bom nome, Articultura. Faltou arroba, viu, gente? Não, desculpe, não tem arroba, não. Arroba não? Bom. É isso mesmo. Obrigada. O PSDB e o PFL articulam a formação de um bloco de oposição informal. Enquanto isso, o governo fechou ontem um acordo com o PMDB. Na próxima terça-feira, o senador Amir Lando vai ser designado líder do governo no Congresso. Além disso, o PMDBista Osmar Serraglio foi escolhido para a relatoria da reforma tributária da Comissão de Constituição e Justiça. Também deve ser confirmada a nomeação de um PMDBista para a presidência da Transpetro. Daniela Shaw é jornalista. Eu pergunto a ela, mas o que é isso agora? Tanto PMDBista no governo. Eles precisam, né? Vão precisar do apoio do PMDB para aprovar as reformas, né? Acho que esse casamento tem tanta chance de durar quanto o patrimônio que o noivo transferir para a noiva. E tudo indica que vai haver essa transferência de patrimônio, né?
tem vários nomes que contemplam diferentes setores do PMDB, todos eles lulistas, né? O próprio Amirlando é um lulista de primeira hora, de forma que ele não baliza muito essa... Mas, de toda forma, eu acho que é isso. O que eles precisam do PMDB, principalmente no Senado, porque no Senado são 51 nesse bloco que você estava se referindo, PMDB, PFL e PSDB, né? Sendo que só o PMDB tem 21, quer dizer, ele é fiel da balança. Houve uma votação essa semana que foi muito importante, que foi da MP 107, que mostrou como é que o governo está frágil ainda. MP 107 se referia a quê? É aquela que aumenta as alíquotas para imposto sobre o lucro líquido das empresas, que aumenta que houve aquele acordo também em relação ao refis. Tá. É uma emenda. Do COFINS também. Isso, é uma MP que engloba vários aspectos em relação a impostos e coisas do gênero. E ela só conseguiu ganhar, o governo só ganhou por uma margem de 15 votos. E mesmo assim era uma MP, não era nem um quórum qualificado, né? No Senado, para onde a matéria está indo agora, se eles não fecharem esse acordo com o PMDB, não levam, né? Quer dizer, mas eu acho que assim, o que eu acho que é importante dessa... Quer dizer que você acha que é uma estratégia? Sem dúvida. Essa questão de sobrevivência, né? Se o governo não fizer isso, ele não vai aprovar as reformas, não vai governar. Não vai conseguir aprovar daqui a pouco uma lei ordinária, né? Quer dizer, então é importante isso para o governo, mas eu acho que o que é interessante, que é a discussão que isso leva, né? É que aquelas pessoas que pensavam que com o PT no poder, o jogo político no Congresso ia ser diferente, está se provando que o jogo político é o mesmo. É o mesmo. É exatamente o mesmo. O Fernando Henrique fez exatamente a mesma coisa durante 8 anos com o PFL, com o PMDB, né? E o jogo está se repetindo, né? O que eu acho, de certa forma, assim, lamentável, porque quem acreditou que com o PT a coisa ia mudar, está vendo que a coisa não muda. Ou é uma coisa estrutural da política... Não era essa, quer dizer, não era o PT que tem que se adaptar, que disse claramente, eu vou me adaptar ao jogo político porque eu quero tomar o poder e porque eu vou governar. Pois é, mas o jogo político coisa... mas o jogo político continuou exatamente o mesmo, né? Nessa, por exemplo, dessa emenda da MP 107, ao qual eu estava me referindo, o governo fez uma concessão que nos tempos normais de PT seria inaceitável. Mas não é que natural, foi a história de você política... perdoar, só para concluir, você perdoou todos aqueles empresários que tungaram o seu dinheiro do INSS, todos aqueles empresários que recolheram o dinheiro do INSS do empregado, mas não depositaram, que são milhares, isso estava na MP, né, de cobrar isso e manter as punições? Não, os processos judiciais. Foi acordado e eles tiraram isso, né? Fizeram com que os velhos sonegadores, e mais que isso, criminosos, né? Porque você fazer isso com o dinheiro do trabalhador é um crime. Ficassem impunes, quer dizer, não sei, né? Um pouco... Os técnicos da Receita estão chamando isso de imoral, segundo diz hoje o jornal Valor. Não, são 2 bi, né? Você perde uma receita que podia ir para o cinema. Isso é uma forma Isso dá para financiar a cultura há 4 anos. Mas, por um lado, a política sempre foi feita de negociação. Quer dizer, principalmente se você tiver o fórum aberto, e nós temos todas as instâncias, quer dizer, a do Senado, a da Câmara, quer dizer, uma representação partidária diversificada. Claro que nós temos problema, não vamos ser iludidos quanto à nossa representação, mas ela vai se aprimorando na medida do possível. Pode ser que com o tempo, né, há uma negociação. Público, eu acho que quando você diz que quem pensou que votando era ingênuo, aí não sabe o que é política. Mas mesmo na Inglaterra seria assim. Eu acho que a gente não pode deixar de se surpreender quando a gente vê um partido como o PT, que é um partido que historicamente defende uma causa, e a gente vê que onde está essa causa que era defendida. Tudo bem, política se faz de acordos, até aconchavos, infelizmente. Não, isso só prova mas que tem uma governar... causa em jogo, a gente acreditava, né, pelo menos que essa causa fosse alimentada, mantida, aventada e não tão descartada de forma tão eu imagino que um partido político que tenha todas as características partidárias, ele deve
Ele não pode transigir seus princípios, né? Ele tem que ter um limite em termos de princípios. Agora, a questão da negociação, negociar, fazer alianças, isso faz parte do jogo político. Mas mesmo transigir os princípios, quando se chega ao governo, você vê que os princípios mudam, né? Como, por exemplo, a questão da taxação... não deve mudar. Mas a questão da taxação dos inativos não era um princípio, então... O problema é você saber onde é que ficam os princípios. Quais são os princípios? Qual é o princípio? Qual o princípio? Não, Tinha um primeiro-ministro inglês que dizia que em política deve haver sempre negociação, exceto sobre o inegociável. São os princípios. Exatamente. Então, agora, Não o que é inegociável? as A questão não é que deva existir negociação, é saber o que é inegociável. Porque, Milton, em outros tempos a taxação dos inativos era inegociável com o PT. Exato. Hoje está na proposta de governo do PT. É Só mostra o confuso, seguinte, é muito confuso, sobretudo quando você vê o PSDB e o PFL, que eram absolutamente, que pareciam inclusive partidos que tinham princípios liberais claramente definidos, agora serem contra a taxação dos inativos só para serem oposição, Mudou quando a na camisa, verdade os né? princípios do PFL e do PSDB eram a favor da taxação dos inativos. Você fica sem Eu saber, acho que isso né? é muito triste, porque assim, deixa as pessoas muito desencantadas e muito desiludidas com a prática política, né? Porque você vê que mudam os personagens... Mas o Lula não está perdendo popularidade, né? Não, não está. Não, eu acho assim, eu acho realmente que esse governo está surpreendendo em vários aspectos. Primeiro, que todo mundo achou que fosse chegar lá e fosse querer fazer uma nova política e ia se perder no Congresso, não ia conseguir aprovar nada. Ele, até por estar usando os velhos métodos de forma muito competente, diga-se de passagem, o Zé Dirceu é craque na sua função de primeiro-ministro, ele está conseguindo fazer a articulação toda no Congresso muito bem, obrigada. Na parte da economia, que achavam que o PT ia ser uma desgraça, está essa maravilha. O dólar hoje foi a 2,87, o menor índice desde junho do ano passado. Você está chamando o Zé Dirceu de primeiro-ministro? Tem um preconceito aí, Daniela. Por que você está dizendo isso? Não, porque ele é cara que manda, né? Ele manda direto, é ele que estava ontem no gabinete do Daniela, o Lula é o presidente da República. Você está dizendo que quem manda é o Zé Dirceu? É isso que você está dizendo? Não, o Lula é a figura central do governo, não há dúvida. Agora, quem opera o governo é o Zé Dirceu. Da mesma maneira que o Sérgio Mota era o operador do Fernando Henrique? Eu acho que é bastante diferente. Não, acho que não. Acho que é diferente também. O Sérgio Mota tinha até um outro estilo, mais atropelador. Ele tinha assim, o chefe da Casa Civil do Fernando Henrique antes era um burocrata, era o Pedro Parente. Isso. Ele não precisava ir no Congresso negociar o acordo do PMDB, ele nem sabia fazer isso. Ele não ia entrar no gabinete do Renan ontem a definir, olha, você me dá o Sérgio Machado, que o Sérgio Machado vai para Transpetro, o fulano lá, afilhado do Sarney, vai para não sei o quê, sabe? Daqui a um ano eu vou para a presidência do Senado. Quem negocia essas coisas é o Zé Dirceu, ele está fazendo isso muito bem. Parabéns, nota 10 para ele. Eu acho que ele está perfeito no seu papel de operador. Ok. Vocês ouviram bem, posto isso, né? Daniela, agradecer a você, a sua presença mais uma vez com a gente, perguntar o seu contato. A Carta Congresso, vou dar o site da página política que a gente mantém, que é www.cartacongresso.com.br. Valeu. A violência no Rio não vai atrapalhar os planos dos organizadores da Bienal do Livro. Esse evento começa semana que vem no Rio Centro e vai reunir cerca de 800 expositores. Participam 150 autores brasileiros, além de várias atrações internacionais. Rosa Maria Barbosa de Araújo é historiadora e coordenadora cultural da Bienal do Livro. E eu pergunto a ela, quais são as novidades da Bienal? Olha, várias novidades. Como feira de livro, ela vai apresentar mais conforto, qualidade, mais facilidade para ninguém se aborrecer com fila, com estacionamento e tal. Agora, do ponto de vista cultural, que é a minha praia, a minha área, nós vamos bater o recorde em termos da diversidade de temas, de assuntos que vão ser tratados na Bienal e do número de autores brasileiros. Estão reunindo esse ano o centro junto. Mas quanto tempo, Rosa, que você faz essa programação cultural da Bienal? É a terceira vez, né? A Bienal do Rio acontece nos anos ímpares. Eu fiz a de 99, quando o país homenageado foi Portugal. Fiz a de 2001, que o país homenageado foi a Espanha, e esse ano é a Itália. Então, o domingo, dia 18 de maio,
é o Dia da Itália. Nós vamos ter 11 escritores italianos. Mas esse climão que você está falando começou um pouco nessa época, quando você começou a fazer essa esse lado café cultural, literário. O negócio é que a Bienal, não só nessa época, é verdade que esse lado cultural animou muito o Rio, fez com que a Bienal do Livro do Rio tivesse uma outra cara e passasse a atrair um público bem maior, e um público mais jovens e mais qualificado, e uma quantidade de gente maior e tal. Ficou muito animado, muito animado. Mas a Bienal, quer dizer, essa é a 11ª Bienal. Ela começou no Copacabana Palace, há 20 anos atrás, muito pequenininha, né? E ela foi crescendo a cada 2 anos. Esse ano ela tem 3 pavilhões, 55 mil metros quadrados, uma expectativa de 500 mil visitantes e tal. E esses visitantes, uma diferença que a programação cultural faz, digamos, é que antes as pessoas visitavam a feira, passavam lá 2 horas, depois iam comer uma coisa, comer um cachorro-quente, né? Agora não, elas passam um dia na Bienal, o sábado e domingo, vão à noite durante a semana assistir ao café literário, quer dizer, o lado dos escritores mobiliza muito, né? Vem escritores do Brasil todo, esses brasileiros, o Rio Grande do Sul. Só de literatura ou de outras áreas? Não, de todas as áreas, ficção, não ficção, não, nós... Mas acadêmico não? Acadêmico não? Também. Para montarmos a programação cultural, a gente faz um trabalho de pesquisa, né? É um trabalho que leva 10 meses. Eu comecei a fazer isso em agosto do ano passado. Então, a gente passa 4 meses fazendo uma pesquisa nos catálogos das editoras, nas livrarias, que é como o corpo a corpo do político. Você tem que ir à livraria para ver o que ganhou estante nova. É assim que nós descobrimos, por exemplo, que nos últimos 2 anos, mais de 15 livros sobre samba foram publicados. O samba passou a ser um objeto da produção editorial e de livros. Quer dizer, o samba está na moda, né? Como a gente vê aqui na Lapa, onde a TVE, você tem essas casas novas onde você ouve samba, dança samba, os jovens tocando cavaquinho e tal e tal. E o samba entrou para a literatura também. O livro do Ney Lopes vendeu 1000 exemplares em 2 semanas. O Sérgio Cabral produz uma biografia a cada ano, cada vez mais e tal e tal. Agora, e a astronomia? Eu, por exemplo, não podia imaginar que a astronomia ou neurociência fosse um objeto de tantos livros brasileiros. Eu estou falando da produção editorial brasileira. E, no entanto, você tem vários leitores. Marcelo Gleiser está numa Marcelo Gleiser é uma estrela, está no Café Literário, se chama Dança das Estrelas. Neurociência, como a mente funciona. Mesmo a parte de não ficção, quer dizer, porque o mais... o que identifica uma Bienal do Livro, o que identifica o livro, em primeiro lugar, talvez seja a ficção, né? A literatura pura, o romance, a poesia, a narrativa, o conto e tal. E nesse lado também você tem uma diversidade muito grande. Na verdade, o fato da gente estar com 150 escritores brasileiros mostra um pouco que o Brasil avança. O Brasil avança, só não avança o orçamento, você tem toda a razão. O orçamento da cultura, as facilidades para se produzir livro. Eu sou muito otimista em relação a isso. Qual será a estatal que está financiando a Rosa Barbosa de Araújo? Há 8 anos que a despesa do governo cresce sem parar, sabe disso? Né? Há 8 anos, só que não está indo para o livro, para a cultura, mas há 8 anos que a receita... todo ano é maior em números absolutos e relativos. Sim, mesma coisa, os livros são vendidos com desconto, porque realmente essa história de, por exemplo, Feira do Livro eu adoro, porque sempre tem 20%. O livro é caro, os livros né, são Rosa? vendidos com desconto. Chega até mais de 20%, os livros, eu acho. Você tem uma coisa... Não, chega até mais de 20%. Visitação escolar na Bienal. Quer dizer, hoje eu recebi 3 telefonemas de uma prima, que é diretora de uma escola, mais colegas de faculdade que deram aula comigo em algum lugar e tal, para saber se eu conhecia alguém, porque o colégio não pode mais fazer a visitação escolar, porque a visitação escolar, acho que as escolas se inscrevem, né, para poder visitar e tem um limite. Porque você não pode receber todas as escolas brasileiras, de todas as idades e tal e tal. Quer dizer, é um sucesso essa visitação escolar. O que acontece na visitação escolar? Quer dizer, toda criança que entra na Bienal do Livro compra um livro.
porque ela recebe o ingresso com a visitação, tem a nota da Bienal, e há livros de R$5, de R$3, de R$4. A criança escolhe um livro para comprar. Toda criança sai com o livro na mão. Mas era bom você explicar aqui, não se paga nada para visitar a Bienal. Não, para entrar na Bienal, o ingresso é R$8. R$8. Nossa, É, caro, agora, não. criança tem Caro, 1 metro... Peraí. Maior de 65 anos Oba. não paga. Oba. Criança até 1 metro não paga. Estudante paga meia e tal e tal. Tem ingresso porque é todo um investimento. Quer dizer, eu fui esse ano ao Salão do Livro de Paris, e tal, que é um dos nossos modelos, é o nosso xodó, porque é uma feira de livro para o público, onde você tem toda essa programação cultural, de reunir escritores, de ter debate, de ter café literário e tal. O Salão do Livro de Paris é 1/3 do tamanho do nosso. O do Rio é 3 vezes maior. Gente, por que e nós os temos tão poucas franceses, livrarias? e os franceses conversando conosco, os que já tinham vindo aqui, organizadores da feira, ou editores que publicam autores brasileiros em francês, eles diziam, os que conhecem, dizem que não há nada como a Bienal do Livro, que não há mais bonitos, stands bonitos e tal e tal. O que explica uma Bienal do Livro ser um fenômeno de massa, vira um fenômeno de massa, né? Uma atividade que Muita atrai gente vê? 500 mil pessoas. Você Vão. Então, e por que nós temos tão poucas livrarias? Pois é, isso é uma pena, são problemas... Por que entre as Mas bienais... também nisso, eu além de otimista, sou patriota. Eu acho que a gente vê que o Brasil avança até pela diferença num momento que a gente tem a violência, o desemprego e problemas sérios. Você já viu as mega livrarias, as pequenas livrarias, livrarias de bairro, livrarias no centro da cidade, livrarias... E até mais de isso não uma bairro que acontecia. não- E o número de livrarias está diminuindo em Nova York. Gente, um de cada vez. Mas a Eu nossa sou de uma realidade é que a gente está geração precisando de biblioteca, em né? que, exatamente, eu sou da geração, quer dizer, eu cheguei a ter 7, 8 carteirinhas de sócio de biblioteca. Eu sempre estudei em escola pública, no colégio de aplicação, e tinha que ter... Era sócia da Biblioteca Pública de Copacabana, mais da Biblioteca da Aliança Francesa, da Cultura Inglesa, do IBEU, daqui dali, ia na do Ministério da Fazenda, na Biblioteca Nacional, claro, o tempo todo, para poder fazer pesquisa, porque Você não tinha lembra dinheiro também para comprar livro. A livraria Argumento e ali no Leblon, antigamente era uma biblioteca, né? Lembra? Livraria agora virou era uma point biblioteca. de encontro, você Café, lancha na livraria, você madrugada livraria, aberta. as crianças vão à livraria. E tem o seguinte, o brasileiro está lendo mais, né? Um tipo de brasileiro, talvez quem já nasceu numa casa onde tenha uma estante, onde tem 20 livros, mas há muita gente que nasceu em casa que não tem livro nenhum, onde não há nenhum livro. Outro dia eu li um Hoje, artigo interessantíssimo isso fazendo uma acontece menos. análise dessas propagandas de imobiliária dos cadernos de fim de semana, em que sempre traz uma simulação de uma decoração. Todo caderno de fim de semana que vende. E ele observava que nunca há uma estante em nenhum desses apartamentos. Mas, Rosa, eu quero fazer mais uma perguntinha em favor do público. O que é exatamente o café literário? Porque você está falando com grande desenvoltura. Ela adora, ela passa o ano todo bolando. Pois é, mas para o público saber. Olha, o que é o café literário? Isso é o seguinte, a programação cultural, esse ano, por exemplo, ela tem 5 categorias. A primeira é um programa Descobrindo a Itália, que você, no dia 18, que é o dia da Itália, vai ter fórum de debate, programas no auditório, em que você vai homenagear e discutir a literatura italiana. Então, no Descobrindo a Itália, você tem uma sessão que se chama Oriundo Itália, em que autores, filhos e netos de italianos, a Zélia Gattai, o Antônio Calone e o Cristóvão Tesa vão conversar e discutir sobre a influência da Itália, da cultura italiana, da literatura italiana, no que eles fazem. Um outro é Herdeiros de Dante, em que um autor brasileiro, Marcos Lucchesi, vai debater com 3 dos italianos sobre a paixão pela literatura italiana. Outro nós vamos juntar italianos com brasileiros, em que eles vão discutir sobre o ofício de escritor e tal. Mais entrevistas com autores italianos. Esse é o primeiro programa. O segundo é o Fórum de Debates. O Fórum de Debates nós vamos ter 12 sessões. O Fórum de Debates é onde a gente bota os assuntos mais polêmicos, de atualidade, de maior reflexão, e onde vai se discutir favela, morando na favela, sexo, relação entre pais e filhos,
E negros, tem sobre escravidão, raça e escravidão e tal. E o café literário, a gente chama da sala de visitas da Bienal. É um lugar parecido com esse aqui, digamos, mas é um café, dá para 150 pessoas. Você tem que, hoje em dia, é tanto sucesso esse café literário, que tem senha, você chega antes e pega a senha para ter os 150 e tal. Então é como se fosse um talk show, né? Um jornalista, um âncora e 4 escritores convidados, em geral 4 estrelas. Você junta o Coni com o... Aqui tem um, ó. Ok. Antônio Torres, Coni, Gilberto Noll e Lígia Fagundes Telles. Nossa. Sobre o romance, os encantos do romance. Então, nesse café literário, eles conversam com o jornalista, o público assiste tomando café, comendo quiche, tomando vinho e tal. Há um bate-papo sobre assuntos, né, que foram escolhidos antes, porque são os assuntos mais interessantes ou de novidades que o Brasil está tendo. Perfeito, Rosa. As pessoas podem ir à Bienal de que dia até que dia e que horário? 15 a 25 de maio, né? Começa na quinta-feira, dia 15, de 10 da manhã às 10 da noite ou 11 da noite na sexta e no sábado, vai até 11 da noite. E no Rio Centro, né, para todas as idades, com estacionamento e com segurança. estacionamento. E pode assistir esses 50 eventos no Café Literário ou no Fórum de Debates. Tá ótimo. Rosa, muito obrigada. Que tudo corra bem, né? Você deixa o seu contato. Ah, claro, o site da Bienal é www.bienaldolivro.com.br e se tiverem alguma dúvida ainda podem escrever para o caféliterário@faga.com.br. Valeu, Rosa, muito obrigada. Que tudo corra bem mesmo. A gente está Obrigada. encerrando aqui. Eu quero agradecer ao Francisco Ramos de Farias, psicanalista, conversou conosco ao início do programa. Muito obrigada, Francisco. Obrigado a você, Lúcia. Agradecer ao consultor de patrocínios, Yakov Sarkovas, também conversou conosco ao início do programa. Obrigada por estar conosco. Agradecer ao Milton Coelho da Graça. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Vera Barroso também, obrigada por estar aqui conosco. E a jornalista Daniela Scholl também, muito obrigada mais uma vez. Antes de encerrar o programa, e a você de casa também, muito obrigada. Eu queria desejar a todas as mães que nos assistem, todas aquelas que são mães de outras mães, enfim, que tenham um domingo muito gostoso, muito cheio de amor, muito de afeto mesmo, em companhia de pessoas queridas, sejam elas filhas ou filhos ou não. Que tudo corra bem nesse domingo para todas as mães. Um beijo em cada uma, né, daqui do nosso programa. E a gente encerra aqui, voltamos na segunda-feira com um novo olhar sobre os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. Não se esqueça que é sempre à meia-noite. Segunda-feira estaremos novamente à meia-noite, não mais à meia-noite e meia como era. Um bom fim de semana, uma noite boa e até lá.